Meus amados irmãos, vocês já pararam para pensar como será a volta do Senhor amado Jesus Cristo? A volta do Senhor amado Jesus Cristo, o único Salvador, nosso Criador e o nosso Salvador. Está aqui no livro de Isaías, meus amados irmãos, capítulo 25 ao versículo 9 adiante. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e aí ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Também está no livro de Daniel, capítulo 12 ao versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. O livro de Mateus também relata, capítulo 11, versículo 28 ao 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O livro de Mateus também relata, capítulo 24, ao versículo 36 ao 37. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O livro de Mateus também relata, capítulo 24, versículo 30 ao 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rinjo e clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Livro de Mateus, capítulo 25, 41, também relata. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e os seus anjos. Livro de João, capítulo 5, versículo 28 ao 29, também relata, meus amados irmãos: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Também relata no livro de João, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vós preparar lugar, virei outra vez e vós levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejas vós também. O livro de Atos, capítulo 1, versículo 11, também relata: os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o viste ir. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54, também relata, meus amados irmãos: Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpris a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Também relato, meus amados,
Livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, meus amados irmãos. Assim estaremos sempre com o Senhor. Também é livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim: Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Livro de Apocalipse, capítulo 6, ao versículo 15 ao 17, meus amados irmãos. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tributos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. A quem poderá subsistir? Também relata o livro Apocalipse, capítulo 9, versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, meus amados irmãos, também relata, diz assim basicamente: Bem-aventurado e santo é aquele que tem a parte da primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos, meus amados irmãos. Deus abençoe e Deus guarde cada um de vocês, que a tarde de vocês seja e o resto da noite seja a noite muito abençoada, cheia de paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe cada um de vocês, Deus guarde a todos. Jesus ama a todos, meus amados irmãos. Jesus está voltando. Buscar o Senhor Jesus enquanto antes, melhor ainda, não deixa para depois, porque Jesus, ele é maravilhoso. Ele é a salvação, ele é o único salvador, ele é a solução. Receberá a graça, que é o Espírito Santo. A salvação é pela graça. Ser batizado, lavado nas águas, ser limpado. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Só consegue entrar no reino de Deus quando você for limpado, lavar sobre as águas. Que é no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Jesus te ama.